Oi, pessoal! Meu nome é Thaís, eu sou a Thaís da Portulê e Portulê é português para brasileirinhos longe do Brasil e foi feito com muito carinho para ajudar pais que não moram no Brasil, mas querem manter o português como língua de herança. Então, esse é uma série de vídeos que eu tô fazendo e mostrando em detalhe o conteúdo do livro e explicando direitinho como que as tabelas funcionam. Então, se você já assistiu os outros vídeos, espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados para os próximos. Então, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, vamos dizer assim. Então, os nossos livrinhos, como eu falei, como nos outros vídeos, todos os livrinhos eles vêm com as tabelas da Portulê. E o diferencial é porque a gente coloca as letras com cores diferentes e a gente providencia as tabelas. Então você vai praticar os dígrafos, os encontros consonantais, e daí a gente separa e você vai praticar as tabelas, você pratica as palavras no texto e daí a criança vai se familiarizando com os sons das palavras. Dá certo porque eu tô tentando aqui com as crianças e é por isso que eu tô dividindo com vocês. Fiquem à vontade. Espero que funcione para vocês também. Então, eu tenho uma tabelinha aqui que eu fiz que é só sobre os acentos. Nós temos o acento agudo, o acento circunflexo, nós temos o acento grave. Então, eu não vou dar muito em detalhe, não vou entrar muito em detalhe para explicar. E o tio não é um acento, ele é considerado um sinal de nasalização. Mas eu queria colocar aqui para vocês, porque quando vocês leem os livros, vocês sempre vão ver palavras com acento, palavras... então você vai ter que explicar para a criança que alguns dos acentos, eles fazem com que a letra seja... o som seja aberto ou o som seja fechado. Se você voltar na tabela, nessa tabela aqui, eu tenho as letras e os fonemas... os sons de todas as vogais, e aí eu coloco elas com acento, que é para você entender, coloco exemplos para você entender também que tem um acento, o acento faz a diferença de como que a palavra é pronunciada. Por exemplo, nós temos o acento agudo. O agudo é um acento aberto, ele faz com que o som fique aberto. Por exemplo, abóbora, abóbora. Então, quando você tem um acentozinho lá, você fala para a criança que o som fica sempre aberto. Abóbora. O acento circunflexo, que é o chapeuzinho, você vai ensinar para a criança que sempre fica fechado. O, como por exemplo, cocô. O, vovô. Nós temos vovó, vovó e temos vovô, o, por causa do acento circunflexo, que tem o chapeuzinho. E temos também bebê, bebê de neném. E temos um acento grave, que é como se fosse um sinal de contração. E se você tem, eu tenho certeza que tem outras pessoas que podem explicar isso melhor. Mas eu queria só colocar aqui que é para vocês verem e ensinar para a criança que algumas vezes, algumas palavras, ela vai ter esse acento que vai para o outro lado, que é o acento grave, quando a gente fala às vezes, à noite. Então, eu não sei explicar bem direitinho porque eu não sou professora de português, mas eu sei das palavras que tem o acento grave. Então, eu coloquei aqui que é para você explicar para o seu filho que algumas palavras vai ter um som diferente. O A é como se tivessem dois As juntos. Por exemplo, à noite ou às vezes. É como se soa, como se fosse dois As juntos. Então, também eu tenho um bem interessante que é a cedilha. A cedilha é um C com com uma linhazinha embaixo. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Não sei se dá pra ver direitinho, mas é um C com a linhazinha embaixo. Então, toda vez que você vê, é como se ele tivesse um som de SS e ele sempre vem com A, O e U. Nunca vem com E, I. É sempre A, O, U. Então, vai ser Sa, Só, Su. Vai ter o som de S,
Dois S junto. Sa, só, su. Coração. Laço, laço de cabelo. Açucareiro. Não acontece com o E ou com o I. Vai ser sempre sa, só, su. E aí também o que eu fiz aqui foi organizar algumas palavras, que é assim que eu tô ensinando para as crianças. Que toda vez que você vê o tio, ele não é um acento, ele é um sinal de nasalização. Então eu vou trazer algo para vocês que vocês vão gostar. Nasalização significa que o som sai pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Então vai ser sempre ão. Sempre que você vê um tio em cima do A, vai ser an. Então o que eu fiz aqui foi organizar algumas letras que vão junto com A e o O, que vai ser sempre ão. A, tio. O vai ser sempre ão. Então, se você junta um B e um ão, vai ser, pelo sonzinho que o B faz, b, ão, bão. K, ão, cão. E assim vai. D, ão, dão. F, ão, fão. G, ão, gão. E assim por diante. Por exemplo, nós temos se você olhar para isso, vai ser o quê? Um P e um ão. P, ão. P, ão. Pão. Isso é uma ão. Ão. Mão. E por aí vai. Eu tenho vários exemplos. Sabão, cão, dedão, garfão, caminhão, feijão, balão, mão, pão, não, camarão, televisão e por aí vai. Então, esse é o videozinho para explicar essa tabela que eu tenho dos acentos. Tem o acento agudo, o acento circunflexo, o acento grave, mais ou menos, e o tio, que não é um acento, mas é um sinal de nasalização. Sempre lembra do nosso nariz. Então, mais uma vez, isso é simplesmente uma ideia. Você tem a tabela e você vai trabalhar com seu filho de maneira criativa, da melhor maneira que você inventar na sua cabeça, para ajudar eles a entenderem um pouquinho de uma língua tão complexa que é o português. Mas, pelo menos, a gente está tentando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E se você quiser mandar vídeos pra gente, ou também escrever um e-mail pro portulê2021@gmail.com. A gente vai ficar super feliz de também ver o progresso do seu filho, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Tchau!